Então eles falam sobre isso, fala sobre escândalo, fala sobre dízimo e oferta. Aí em terceiro lugar ele fala sobre, ele pega aquele versículo lá de Atos dos Apóstolos, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, não entendendo o contexto da coisa, porque Deus estava, Paulo estava onde? Paulo estava em Atenas, ele estava em Atenas, e lá ele passa e vê várias estátuas de deuses, que ali o povo tinha mais deuses do que gente, tinha o costume de adorar os deuses, e tinha lá um lugar que não tinha nenhuma estátua. E Paulo fala assim, olha, o meu Deus é esse, é o Deus desconhecido, rosto, né? O Deus desconhecido, que não cabe num templo. Ele não cabe num templo, ele está acima de tudo isso. Então Paulo começa a falar sobre isso, porque aquele povo tinha a cultura de adorar aqueles deuses que ali estavam com as suas imagens dentro do templo. Então, assim, não tem nada a ver, porque o próprio Paulo, se a gente for analisar a história, você vê, aí o tabernáculo, o povo começa a adorar a Deus, que o tabernáculo o povo era nômade, né? Eles andavam de lugar em lugar e ali montava o tabernáculo e adorava a Deus no tabernáculo. Depois o primeiro templo de Salomão. Não, o primeiro foi em Siló. Foi em Siló, com Eli. Então, mas eu falo assim, em que Deus... Construção fixa. Aí foi Salomão, que Davi queria, mas Deus falou, você não pode. No Novo Testamento, o próprio Paulo falando para Filemon, olha, recebe Onésimo aí, ele sauda os irmãos, eu quero saudar aos irmãos e aqueles que estão na igreja aí, na tua casa, na igreja da tua casa. Então os irmãos se reuniam nas casas, os irmãos se reuniam nos templos, a igreja ainda se reunia nos templos, ou seja, isso é muito simples de entender isso, essa questão de ter a igreja, de ir para a igreja. Depois o próprio Paulo fala assim, olha, cuidado para não sair da congregação, porque a congregação é um juntamento de pessoas, não é a denominação. Então, costume de muito. A denominação é a criação do homem, vamos inventar, criar. Que é costume de muito. Então, o homem eles criaram. Por quê? Porque essas quatro paredes é um lugar que eles consagraram para ali habitar o verdadeiro templo de Deus, que somos nós. Sim. Por isso que ele fala assim, porque nós somos igrejas reunidos. Onde tiver dois separados, nós somos membros. Isso. Onde tiver Algumas pessoas têm essa confusão. Elas acham, não, eu sou a igreja. Não. Você sozinho, você é membro. Quando você se reúne, você se torna igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Sim. Então, assim, foi um lugar consagrado para determinada situação. Mas o que é que eles fazem? Eles tentam desconstruir isso. Ou seja, eu acho assim, meu ponto de vista é o seguinte, eu respeito. Agora falo assim, esse negócio de placa de igreja. Eu acho o seguinte, que cada placa de igreja tem uma visão ali, tem um significado, tem uma história e que tem que ser respeitado. Agora, claro, como o pastor Cícero falou aqui, tem coisa que leva ao extremo a ponto de causar revolta. Tem pessoas de causar revolta, porque você pega aquilo que é sagrado, a coisa mais sagrada que tem, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, e você faz modela do teu jeito. Faz igual os cambistas negociando com aquilo que é tão sagrado, e a gente vê tanta coisa, tanto absurdo, tanta coisa que a gente fica assim. Tem igreja que tem 2 mensagens. A mensagem é a pregação, e após a pregação, que está todo mundo emocionado, tem mais uma pregação que é da oferta. 1 hora. Existe a igreja que tem 1 hora falando só sobre oferta. Então,